E me dá um exemplo de uma família que você fez em várias, mas uma específica. Em 20 anos de trabalho, Isso, já fez em várias. Mas vamos tirar um exemplo para a gente ver essa dinâmica, como foi reestruturada. Tá, eu tive, e foi bem no início. E que te marcou, né? Marcou muito. Eu tive um caso no início da minha experiência profissional, que eu fui atender uma senhora que tinha tido uma fratura de fêmur. Uhum. Então, a demanda da família era reabilitar a marcha, fratura de fêmur. Quando eu cheguei para fazer a avaliação, eu já percebi uns sinais de déficit cognitivo. Aí fui investigar o passado da pessoa, fui fazendo todo um processo ali de compreender. E aí eu falei, essa senhora está num quadro demencial. Sem diagnóstico. E ninguém viu. Ninguém viu porque as pessoas acham que é da idade. Exatamente. Não, mas como ela se fosse já uma perda normal. Ela já tem tantos anos, isso é da idade. Eu sempre uso, gente, uma máxima. O que é da idade acontece com todo mundo. Uhum. O cabelo de todo mundo vai ficar branco. A ruga aqui vai chegar para todo mundo. A catarata vai dar as caras dela. Agora, a demência vai acontecer com um e não vai acontecer com o outro. Então, não é normal. Uhum. Né? A gente tem que pensar, o que é normal... Não é típico do envelhimento. Não é, exatamente. Pode acometer a população idosa, ok, e a gente sabe que é real, mas não é normal. Uhum. E por achar que é normal, as famílias deixam passar, né? E aí essa senhora já estava num quadro demencial muito característico. Eu pedi que a família buscasse um atendimento de geriatra para que o diagnóstico fosse feito e o tratamento... E aí, quando a família conseguiu essa consulta, constatou-se de fato um quadro demencial já no estágio intermediário, então não era algo tão leve assim. Tão leve, e morava ela e a filha, que foi a filha que fez contato comigo, que também já estava próxima dos seus 60 ou 60 e poucos anos. Uhum. E essa filha, ela estava numa estafa mental tão grave, tão assustadora, que eu me compadeci mais da filha do que da mãe. E aí eu fui atrás dos outros filhos que ajudavam esporadicamente no cuidado, né? Mas aquela vantagem de morar numa cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo, fui atrás. Você conseguiu fazer essa porque conexão. Você imagina que essa senhora, para ela já estar no estágio intermediário de demência, quão estressante deve ter sido para essa filha, sem tratamento, sem diagnóstico, sem saber o que a mãe tem, achando que a mãe está fazendo tudo de propósito. Exatamente. Então, querendo me irritar, querendo me irritar, fazendo para chamar atenção. E aí foi preciso eu fazer uma intervenção de institucionalização dessa senhora. Porque a estafa dessa filha era tamanha que ela precisava ser cuidada longe da mãe. E não tinha quem assumisse os cuidados da mãe. Uhum. Então, eu precisei fazer uma intervenção de institucionalização com a mãe. E aí, na instituição que a família colocou, eu continuei o meu trabalho. Ela. Consegui reabilitar a marcha dela. Porém, aí com esse cuidado, né, de que eu estou reabilitando não só um fêmur, mas é uma pessoa que está ali com um quadro cognitivo, né, comprometido, mas em paralelo eu continuei acompanhando essa filha, né, pedindo que ela se tratasse, eu mandava uma mensagem, e aí a família conseguiu fazer o tratamento da filha. Estando reestabelecida, essa senhora conseguiu voltar para a família. Porque aí, sim, a filha estava em condições de reacolher a mãe. E de entender também. E de entender, porque aí eu fui fazendo esse trabalho de educação, né, que a gente chama psicoeducação, para que essa filha tivesse condições de entender a doença, entender o comportamento da mãe e estar, de fato, preparada para cuidar. E foi uma alegria poder reinseri-la no seio familiar, mas com a família agora devidamente preparada para acolher e para cuidar. E ela conseguiu entender? Conseguiu. Que nada era contra a mãe? Essa filha conseguiu. Outros 2 filhos, não. Que, por sua vez, para ela já estar sobrecarregada, é sinal que os 2... não conseguiram, porque também não está dentro do processo. Não viveu o processo. Exatamente. Exatamente. Então, da família, eu me lembro que eram 5 filhos, e 2 tiveram bastante dificuldade,
Mas as outras 3, incluindo a que morava com ela, conseguiram. E, inclusive, essas outras que não moravam junto passaram a estar mais próximas, entenderam. Fez uma reconexão. Exatamente, porque elas entenderam a necessidade de dividir a responsabilidade do cuidado. Né? Porque eu falo isso, sempre a gente tem essa realidade de que um filho que cuida e os outros não, sobrecarrega um. Na verdade, a gente precisa entender que desde o início do processo, esse filho, que é o cuidador principal, ele precisa dividir as responsabilidades, porque você não me ajuda a cuidar da minha mãe, mesmo que você seja minha irmã, e ele é o nosso pai, mas a responsabilidade é nossa, não é a mim que você está ajudando. Ok, eu que moro com ele, ele está dentro da minha casa. É uma responsabilidade de todos. Mas não é a mim que ajuda. Quem está precisando de ajuda é o meu pai que está doente. Então, a responsabilidade é de todos. Então, quando a família consegue entender esse compartilhar de responsabilidades, e aí cada um vai poder assumir do seu jeito, né? Alguns vão poder ser o responsável por fazer a compra do supermercado, que já é uma ajuda. Outro vai poder simplesmente marcar o médico. Ou levar, ou marcar o exame, que já é um alívio para que eu esteja em casa sem preocupar com isso. Então, é um compartilhar de responsabilidades, mas que precisa acontecer desde o começo. Né? É uma consciência, né? É a psicoeducação como um todo. Isso, exatamente. Às vezes, o simples fato desse que tá fora vir e falar, sai, vai visitar alguém, deixa que eu vou ficar aqui esse fim de semana. Isso já dá um... Porque aquele que o cuidador que tá ali, às vezes ele também não quer sair. Ele tem uma relação que para ele é muito importante, faz para ele se sentir vivo também, cuidar desse... Mas ele precisa em algum momento, às vezes, sair desse cenário para respirar, recarregar a bateria para voltar. E eu esbarro muito nisso. Quando eu estou nos atendimentos domiciliares, que eu tento conscientizar esse cuidador principal de que ele não é o super-herói da situação, mas ele se sente dessa forma, né? E aí até existem famílias que têm outros irmãos querendo ajudar, mas ele bloqueia. Não deixa. Também tem porque não vai fazer como eu, depois eu tenho que fazer de novo. Ok, ninguém vai fazer como você. Vão fazer melhor. É uma personalidade mais controladora. Exatamente. Então, alguém vai fazer melhor que eu ou pior que eu. Igual não vai mesmo. Nunca. Mas vai fazer o que pode. E se você pode ficar aqui pra mim, pra eu ir ali fazer minha unha, eu já tô feliz. Nossa, você pode ficar 3 vezes por semana pra eu ir meia hora na academia? Meia hora, segunda, quarta e sexta. Abriu, fez seu contato social, fiz meu voltou. Contato social, fiz minha atividade física, vi outros ambientes, outros áreas. Então, o cuidador principal, às vezes, também tem essa... rigidez. Essa rigidez de não deixar... De não deixar ninguém fazer, Ninguém fazer. E isso vai impactar na saúde dele, mas ele não entende que o impacto disso na saúde do idoso é muito pior. Porque ele está cansado, esgotado, estressado e está refletindo isso no cuidado.